Fala, Fogão! Depois da vitória do Botafogo para cima do Brasil de Pelotas pela 18ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, Eduardo Freeland, diretor de futebol, pediu a palavra antes do treinador Anderson Moreira na coletiva pós-jogo para poder expressar a indignação do Botafogo com mais uma atuação pífia da arbitragem. 2 pênaltis não marcados, uma expulsão que não aconteceu, enfim, lances capitais que poderiam ter mudado a história da partida. E já vou comentar em detalhes para vocês. Outro ponto que eu quero destacar é a coletiva do treinador Anderson Moreira. Declarações muito sóbrias, falando a respeito do gramado, do Carly, coisas importantes aqui que eu quero comentar com vocês. Para encerrar, eu quero destacar uma notícia muito importante. A renovação do Rafael Navarro está travada. Isso porque, segundo o site torcedores.com, 2 equipes do futebol mexicano estariam entrando na jogada. E com isso a gente não sabe, o Navarro vai ficar, vai sair, é uma dúvida que paira no ar. Tudo isso eu vou comentar em detalhes para vocês, só que claro, depois da vinheta. Vamos lá, Fogão, se você gostar desse vídeo, eu peço por gentileza que você deixe o seu like e caso não seja inscrito no Fala Fogão, clica aqui abaixo do vídeo em inscrever-se, depois no sininho que vai aparecer ao lado para poder ativar todas as notificações. Assim você vai ser sempre avisado quando tiver vídeo novo no canal e de quebra me ajuda a alcançar a marca dos 8.000 inscritos. Sua participação no crescimento do canal é absolutamente fundamental. Dito isso, vamos em frente para comentar aqui em primeiro lugar a declaração indignada de Eduardo Freeland. Tá? Um pronunciamento que no meu entendimento foi muito importante, porque uma coisa é você falar da arbitragem quando o time perdeu, quando o time empatou, porque aí pode parecer para os outros que é choro de quem não conseguiu conquistar o resultado. Só que quando você vence a partida e apesar da arbitragem sai com os 3 pontos, a sua palavra, a sua opinião, ganha ainda mais peso, porque mesmo na vitória, você mostrou a indignação, porque foram erros muito básicos. O pênalti do Pedro Castro foi muito claro. O pênalti que a bola bate na mão do cara do Brasil de Pelotas, a mesma coisa. E a não expulsão do zagueiro que fez a falta no Diego Gonçalves, não preciso nem falar nada, né? Era o último homem, Diego Gonçalves indo em direção ao gol, só ele o goleiro, era para expulsar, não tinha nem dúvida em relação a isso. Além disso, tem aquele lance do Hugo, que ele toma uma abraçada na cara, não foi uma agressão ali, tá? O cotovelo até bate no rosto do Hugo, mas na minha opinião não teve movimento de cotovelada, mas sem querer também é falta. E o árbitro estava aqui, 5, 6 metros do lance, de frente, sem ninguém na frente dele. E na sequência desse lance, que ele não marca falta, que ele diz que não foi nada, manda seguir, o Brasil de Pelotas cria uma situação muito perigosa, onde o Hugo deveria estar. Uma cabeçada que vai por cima do gol, mas foi um lance de perigo. Então você vê que poderia ter mudado os rumos da partida. A arbitragem foi pífia nesse jogo. O árbitro não conseguia nem armar a barreira. Tá? A favor do Botafogo ou a favor do Brasil de Pelotas, a barreira ficava sempre numa distância menor do que deveria ser. 7 metros, 7 metros e meio. Isso não existe. Então a gente tem que começar a cobrar que a CBF profissionalize a arbitragem do futebol brasileiro. Porque a gente fala de profissionalismo de modo geral. Os clubes têm que se profissionalizar, uma gestão mais profissional. A comissão técnica, né, os jogadores, todo mundo tem que ser profissional. E a arbitragem? A arbitragem, o cara tem uma outra atividade, vai ali no meio da semana, no final de semana, apita um jogo de Série A, de Copa do Brasil, de Série B. Não dá, gente. Simplesmente não dá. A CBF tem que chegar e falar: vamos profissionalizar a arbitragem no futebol brasileiro. Os caras têm que se dedicar única e exclusivamente a essa atividade. Porque o cara que tem um apito ali, ele pode definir os rumos da partida. Quantas e quantas vezes a gente viu isso acontecer? Então isso tem que parar. O pronunciamento do Eduardo Freeland foi muito importante. Um pronunciamento firme, depois de uma vitória. Isso mostra que o Botafogo não reclama só quando perde. Tá? Ganhamos e reclamamos, porque fomos prejudicados em 3 lances. Dá para cravar que as 2 penalidades, 100% de certeza, se converteriam em gol do Botafogo? Não dá para cravar. A gente nunca pode falar 100% que um pênalti seria gol do Botafogo. Mas seriam 2 grandes possibilidades de ampliar o placar. Se ia fazer as 2, se ia fazer uma e perder outra, se ia perder as 2, não dá para saber. Mas seriam 2 grandes possibilidades. Além disso, quando a gente ficasse com um jogador a mais, o jogo ficaria extremamente favorável para o Botafogo. Então os erros de arbitragem nessa partida, mesmo com o Botafogo vencendo por 1-0, foram sim erros capitais. Tá? Eu não sou de falar de arbitragem, quem acompanha o canal sabe muito bem disso. Eu viro e mexo e falo aqui que o Botafogo tem que jogar para vencer, apesar da arbitragem, conforme fizemos inclusive nessa partida, conseguimos sair com 3 pontos apesar da arbitragem, mas quando a gente vê
2 jogos seguidos, com lances capitais, não dá pra gente deixar de falar, tá? Simplesmente não dá. Não é choro. Quem acha que é choro é brincadeira, né? Porque, sinceramente, vencemos e estamos aqui comentando, tá? E por que tem que comentar? Porque temos que nos posicionar de maneira firme em relação a isso. O Botafogo já foi na CBF, já foi lá reclamar, já falou com a comissão de arbitragem e nada resolve. Agora, a partir da 20ª rodada, teremos o VAR. Então que a gente possa ver essas questões, essas situações sendo reduzidas, minimizadas, tá? Porque, sinceramente, não acontece só no jogo do Botafogo. A gente vê erro de arbitragem no jogo do Vasco, do Curitiba, do Goiás, do Náutico. Tem erro de arbitragem a favor e contra, tá? A favor e contra. Tudo bem que nessa Série B não dá nem pra falar que teve erro de arbitragem a favor do Botafogo, né? Passamos um turno inteiro aí, onde o único lance, onde o único jogo, na verdade, que a gente pode falar que o adversário pode reclamar de alguma coisa, foi o Curitiba. Né, um lance lá que o árbitro autorizou a cobrança daquela falta, depois ele mudou de ideia porque ia mexer na barreira, mas não paralisou o jogo. Ali, o Curitiba pode até reclamar. De repente, se fosse a favor do Botafogo aquele lance, a gente também teria comentado, pô, mas o cara autorizou a falta. Mas foi o único lance. Pega qualquer outro jogo nesse primeiro turno da Série B e não tem. E a gente tem lances aí, alguns lances contra o Botafogo. Então, um pronunciamento firme do Eduardo Freeland. A gente tem críticas aqui ao diretor de futebol, mas dessa vez foi uma bola dentro. O Botafogo tem que se posicionar, tem que se pronunciar, porque não dá. Tem que chamar a atenção de todo mundo. São erros muito básicos cometidos. Erros que podem mudar o destino do Glorioso na competição. Seguindo em frente, vamos falar aqui a respeito da coletiva de Anderson Moreira. Coletiva muito sóbria do treinador. Ele falou a respeito do gramado, dizendo que ele orienta os atletas para terem cuidado. A gente sabe que o gramado do estádio Newton Santos está muito ruim. O Jorge Braga, inclusive, naquela live pré-jogo, antes da partida diante do Operário, ele já falou que tem cobrado a Greenleaf, que é a fornecedora, né, que cuida, ou pelo menos deveria cuidar, do gramado do estádio Newton Santos, justamente para que melhorias sejam feitas. O gramado está em condições deploráveis, não tem condições do Botafogo não fazer nada em relação a esse gramado. Se tiver que trocar o fornecedor, se a Greenleaf não está entregando o trabalho que tem que entregar, então que a gente busque uma outra empresa no mercado que tem a capacidade de entregar um trabalho de qualidade. Não é coincidência que a Greenleaf, que é a empresa responsável por São Januário, Maracanã e Newton Santos, esteja com os 3 gramados em péssimas condições. O Maracanã agora, por exemplo, está passando por reforma. Tamanho problema que tem no Maracanã. São Januário e Newton Santos estão com o mesmo problema, um gramado péssimo. É a mesma empresa. Então o Botafogo, de fato, tem que cobrar, tem que ficar em cima. A condição do gramado, muitas vezes, é determinante para você poder fazer um jogo de alta qualidade. Um gramado que a bola rola certinha, que não vem pererecando, faz muita diferença. O Botafogo, que dentro de casa tem uma grande campanha, é a melhor campanha da Série B, tá? São 22 pontos conquistados dentro de casa, o que mostra o peso da campanha do Botafogo como mandante, né? Apenas 6 pontos fora e 22 em casa. É uma diferença até muito gritante, que eu já falei aqui no canal. Temos que equilibrar essa questão aí do desempenho fora de casa. Mas a gente tem que cobrar uma melhoria no gramado do estádio Newton Santos. Tem que cobrar o tempo inteiro, porque não tem condições. Não tem condições mesmo. Isso pode levar a lesões, pode prejudicar o Botafogo em vencer suas partidas. Tem muita coisa que pode rolar. Inclusive, vale lembrar, o Botafogo já sofreu um gol por conta do gramado. O cara chutou a bola, o Diego Loureiro caiu para fazer defesa, ela quicou e foi mais alto. Então já foi prejudicado por conta disso. Que a gente realmente possa ver essa questão. E o Anderson Moreira comentou sobre isso, dizendo que a diretoria do Botafogo está justamente fazendo ali movimentos internos para poder cobrar melhoria no piso de jogo. Também falou a respeito do Carly, tá? Uma declaração bacana, dizendo que ganhou mais um zagueiro. Porque vale lembrar, há um tempo atrás saiu uma notícia dizendo que a comissão técnica do Botafogo, por não saber se dava para contar ou não com o Carly, estava pedindo mais um zagueiro no mercado. Só que agora, com o retorno do Carly, inclusive fazendo um gol, eu fiquei super feliz pelo Carly. Com certeza você também, né? O cara que ficou tanto tempo afastado, até pelo ser humano, né? O cara é atleta profissional, um tempão machucado, um tempão sem jogar. Então o Carly, que é muito querido pela comissão técnica, por jogadores, pela torcida, ele voltar e fazendo o gol da vitória é realmente emblemático. E o Anderson Moreira reconhecendo que ganha mais um zagueiro com essa boa atuação do Carly, isso demonstra que o Carly deve ganhar mais espaço, cada vez mais espaço, nesse grupo de jogadores. O que é muito importante. É um cara que é líder, que é respeitado pelos jogadores, que é respeitado pela comissão técnica e que pode agregar bastante estando em plenas condições.
Foi muito bacana ver esse retorno e muito legal também saber dessa declaração do Anderson Moreira, que ele conta com o Carly, que ganhou mais um zagueiro e que provavelmente agora o Botafogo não deve ir em busca de um outro atleta no mercado, pelo menos para a zaga, tá? Se for necessário, de repente vai subir o Henrique Luro aí para poder compor o elenco profissional quando for preciso, conforme já aconteceu, né? Agora, outra declaração do Anderson Moreira que vale comentar é justamente a respeito do desempenho da equipe. O Anderson, mais uma vez, fez uma leitura do jogo correta, tá? Ele fez uma leitura correta e é bem legal a gente ver no Anderson Moreira essa capacidade de enxergar o jogo de uma forma sóbria. Quando ganha não tá tudo perfeito e quando perde não é terra arrasada. Essa é uma linha de pensamento correta que um treinador tem que apresentar. E é muito bacana você perceber isso no Anderson Moreira. Ganhou, ele tá com os pés no chão. Perdeu, tá com os pés no chão também. Não é desespero e nem é euforia. Então é uma forma correta do treinador conduzir toda a situação. O Anderson que está conseguindo ter um aproveitamento altíssimo, 5 vitórias em 6 partidas, e que a gente possa agora, contra o Guarani fora de casa, fechar o primeiro turno com uma vitória. Conforme eu disse, a campanha fora de casa do Botafogo deixa muito a desejar, o passado chamusca tem um peso muito grande, mas eu estou confiante, sinceramente, de que o Anderson Moreira tem a capacidade de reverter esse cenário também fora de casa. Outra declaração aqui do Anderson Moreira foi a respeito do Jonathan, lateral esquerdo. Ele deixou bem claro que o Jonathan estava há muito tempo sem atuar, que isso obviamente tem um peso, ele está fazendo um trabalho de recondicionamento, já ficou no banco de reservas agora, e possivelmente, muito em breve, ele vai ter a oportunidade de atuar. O Jonathan que jogou no futebol espanhol, eu espero um desenvolvimento tático do atleta, porque tecnicamente a gente sabe que o Jonathan pode agregar bastante. E logicamente, se ele puder ser titular muito em breve, vai ser ótimo para o Botafogo, e pode contar com uma peça ali bem importante para a lateral esquerda. Agora, um outro aspecto aqui que vale destacar nesse vídeo é a respeito do Rafael Navarro. O Anderson Moreira comentou também a respeito do desempenho do atleta, dizendo que é verdade, ele não tem feito gols, mas tem dado assistências. Ele logicamente espera que o atleta possa voltar a balançar as redes, mas que continue dando as assistências. E o Anderson Moreira deu todos os indícios de que gosta muito do Rafael Navarro. Então a titularidade do Rafael Navarro está garantida. Pegando as palavras ali do Anderson Moreira, dificilmente o Rafael Navarro vai ficar no banco, tá? A não ser que fisicamente ele precise de um descanso, porque ele vem jogando todas as partidas. A gente pode questionar a questão da falta de gols, é verdade, mas ele vem contribuindo com a equipe. Em termos de participações em gols, o Rafael Navarro tem um papel fundamental. E é nisso que o Anderson Moreira baseia a sua avaliação. Ele fez 4 gols nessa Série B, mas deu 6 assistências já. São 10 participações em gols. Então assim, a gente tem que reconhecer que é um cara muito voluntarioso. Tá? E seria uma pena o Botafogo perder o Rafael Navarro de graça. Não pode acontecer. Agora eu entro até inclusive nessa questão da transferência. A renovação está travada, o Botafogo já vem tentando essa renovação há algum tempo, até de forma tardia. Esse é um ponto que a gente tem que comentar, foi um vacilo do departamento de futebol. Quando o Rafael Navarro estava em baixa, era hora de você chegar e conversar com calma, renovar com calma. Agora que ele está valorizado, com times de olho, naturalmente o empresário do atleta, ele vai crescer o olho, ele vai pedir mais do Botafogo, ele vai tentar fazer aqui um leilão. Isso acontece no mundo do futebol, a gente sabe disso. Mas seria uma pena o Botafogo, na verdade seria muito ruim o Botafogo perder o Rafael Navarro de graça. Ele já pode assinar um pré-contrato para sair no fim da temporada, e o Botafogo não receber absolutamente nada. Depois do Navarro chegar no Glorioso em 2019, realmente não dá. A gente tem que conseguir essa renovação para que a gente possa receber alguma coisa, em termos de transferências, quando chegar a hora do Navarro sair. Sair de graça sem o Botafogo receber absolutamente nada. Sendo que ele já completou 3 temporadas no Botafogo, realmente é muito ruim. Isso não pode acontecer. São 2 times do futebol mexicano que estão interessados no atleta. Lá no futebol mexicano ele receberia em dólar. Isso tem um peso considerável, logicamente. A moeda está muito valorizada frente ao real. E aí, sinceramente, qualquer salário que o Navarro vier a receber em dólar, possivelmente vai ser maior do que o Botafogo vai ter capacidade de pagar nesse momento. Que o Navarro, que é botafoguense, possa chegar ali para o seu empresário, falar que quer renovar, mesmo que depois, no fim da temporada, ele venha a ser transferido. Pelo menos o Botafogo recebe alguma coisa em caso de transferência, diferente do que pode acontecer agora, dele assinar com outro time e aí é de graça, o Botafogo recebe 0. Mas enfim, Fogão, são esses os destaques aqui que eu queria trazer nesse vídeo. Quero saber sua opinião, deixe seu comentário aqui embaixo, sua participação é muito importante. Deixe o seu like se você gostou desse vídeo e compartilhe com outros torcedores em grupos do WhatsApp e redes sociais. Eu aguardo vocês no próximo vídeo.